Vou te apresentar para quem não está nos conhecendo aí, David Silva, das pessoas que eu gosto pra caramba de você, desde que a gente se trombou ali nos eventos, né? A gente pôde palestrar juntos por 2 anos seguidos. 2 anos consecutivos. E para mim tá sendo um prazer saber que, pô, você tem se destacado, tá ligado? Nesse mercado, que não é fácil. Não. Saído de onde você saiu ali de Vargem Grande, que é a cidade... Várzea Paulista. Várzea Paulista, né? Isso. Tem Vargem Grande e tem Várzea Paulista, é verdade. Várzea Paulista e aqui em São Paulo com um super case de sucesso, que é a doutora Sandra Tadeu. Inclusive, mandar um abraço para a doutora aí, para toda a família. E, cara, para mim tá sendo um prazer te receber aqui. Tá legal. Bom? Aqui a gente vai... Papo informal, cara, mas pra gente jogar no nosso YouTube, fazer os nossos cortes, vamos fazer collab. Collab, tamo junto. Não, e aí, cara, só pra, né, esse bastidor é legal da gente trocar ideia. Quando o Celso vem e me convida pra ir no congresso da PM, né, falou, David, pô, você precisa ir lá, puta que pariu, nem rede social eu tenho, velho, e agora? Pô, eu monto meu Instagram lá de... última hora, porque os caras vão ver a palestra, vai querer me achar e não vai ter a porra da rede social, entendeu? Aí eu crio a rede social, assim, totalmente aleatória, sabe? Casa de ferreiro mesmo, né? É isso. Entendeu? Eu sou o dono da agência local que funcionou bem no marketing político, que tem uns casezinho pequenininho de marketing digital e que agora vou me assumir. E pegando o teu gancho, cara, eu também sou uma pessoa... Eu falei assim, quando a gente montou aqui a Baila, eu falei, cara, o protagonista é a empresa, não é o dono da empresa, entendeu? Tanto é que meu Instagram, eu era super, como que eu posso dizer assim, super low profile, assim, sabe? Não gostava de mostrar minha vida pessoal, meu Instagram era fechado, aí todo mundo abre, começa a produzir conteúdo, porque, pô, as pessoas querem se conectar com você, às vezes não querem se conectar com o Instagram institucional da tua agência, né? No fim, eu abri, mas enfim, preciso também melhorar nesse quesito. Você vê que todo mundo tem que melhorar um pouco, né, gente? A gente está falando aqui que de 2 profissionais que de fato estão atuando. E David, fala para mim, cara, o que você tem visto, o que você viu? Eu quero que você fale sobre o teu case, cara. Para quem não sabe, a doutora Sandra Tadeu, 10ª vereadora mais votada do Brasil, que foi minha cliente também, e que, enfim, o David, posso dizer, né, David, deu continuidade, né, ao trabalho, e com a equipe, e conseguiu um resultado expressivo, e te parabenizar por isso aqui publicamente. O que você achou que deu certo nessa campanha, David? O que você achou que foi o grande... a doutora fala muito, o eureka, né? Não sei se ela já falou isso para você. O que você acha que foi o diferencial para ter essa votação tão expressiva, cara? Olha, eu até acho, Juliano, que a gente precisa se dedicar a estudar esses casos com um olhar mais platônico, sabe? De passar do processo eleitoral, talvez medir para entender se aquilo que a gente entende que foi decisivo, de fato foi decisivo na perspectiva do eleitor. Será que o eleitor lembra o jingle? Será que o eleitor lembra o posicionamento? O post, será que o eleitor lembra que nós apostamos muito no fato dela ser a criadora do Centro de Exames da Mulher, né? Então, acho que muito do que a gente fala ainda não tem uma precisão, né, que talvez devesse ter para um case dessa natureza. Mas acho que, assim, fundamental, a ação precede a comunicação. A vereadora Sandra Tadeu é uma política diferenciadíssima. Ela tem um trabalho que, ao meu ver, sempre esteve acima da comunicação. A comunicação da sustentabilidade para o trabalho político dela. Mas o que eu quero dizer? Que, assim, diferente de outros políticos que eu já vi, já lidei, enfim, que o cara, precisamos fazer a comunicação, precisamos fazer o marketing, precisamos criar, tá, mas o que você tem de ação concreta feita? Então, vamos ver agora o que a gente precisa fazer. Não é o caso da Sandra. Eu tenho a impressão de que a comunicação, de um modo geral, e talvez mesmo a nossa agora, com esses ajustes que foram feitos, ela talvez ainda não tenha dado conta da quantidade de ações e de benfeitorias que a Sandra traz para a população. Muita coisa para ser comunicada. Mas isso é raro, cara. Porque, raro. Vamos dizer assim, né? As pessoas que de fato têm um privilégio de atender um político com entrega são poucos, né? Sim.
Você acha que se não fosse isso, talvez ela não teria essa votação expressiva? Não teria. Não teria. Acho que, assim, e especialmente pela escolha que se fez, né? Aí eu acho que é um conjunto de decisões que se toma. Quer dizer, o fato dela ter muitas entregas nos possibilitou posicionar a candidatura da Sandra como uma candidatura não ideológica. Que havia uma tentação para que fosse uma candidatura ideológica. Ela está no PL, claro, com um histórico ali das igrejas, né? A própria liderança em torno dela também muito mobilizada por temas assim mais conservadores, né? Mais à direita. E a gente defendeu, o staff ali da campanha, a candidata, né? O próprio ex-deputado Jorge Tadeu, que você sabe que tem uma influência muito significativa na carreira da doutora Sandra, o Bebeto, enfim, todo o time ali, o Vitor, que foi um baita de um coordenador de campanha, né? O time acolheu e teve essa coragem de dizer, não vamos para a linha ideológica, que é uma linha que, como você sabe, funciona bem nesse tempo de economia de atenção, ela muitas vezes ela gera mais polêmica, faz o algoritmo distribuir o conteúdo com mais afinco, né? Ter mais alcance, ter mais frequência, mas que pro caso dela, eu defendi e continuo defendendo que ela não precisa disso. Ela tem tanta entrega, tem tanta coisa feita, tem tanto trabalho concreto que nos permitia defender a doutora Sandra como uma vereadora de resultado. E é por isso que a gente posicionou ela com o slogan, né, do Chama a Doutora Sandra. Então, por que chama a doutora Sandra? Porque ao longo de todo esse tempo que ela é vereadora, e muito especialmente nos últimos 4 anos, né, acho que até foi um pouco desse período que você atuou também na conta, você sabe que ela, todas as vezes que a população chamou, ela atendeu. Claro. E ela se orgulha muito de dizer que mesmo que seja para falar não, o importante é dar uma resposta para o eleitor. Com certeza. E aí quando você analisa o volume de ações que ela tem, cara, ela tem ações em praticamente todas as áreas de governo, tem ação na área de saúde, tem ação na área de infraestrutura, tem ação na área de esporte. E aí a gente, de alguma maneira, não inventou a roda, né? É mais um trabalho de dedução do que de indução. Quer dizer, vamos analisar o que a vereadora tem, como é que as pessoas percebem ela. Teve pesquisa, teve bastante trabalho de pesquisa quantitativa, né? De tracking, de análise de interação nas redes sociais, e até de sacar o quê? Que o eleitor da Sandra reconhecia ela como uma vereadora que trabalhava muito. Né, você cuidou da conta, você sabe que ela era a vereadora que menos haters tem na rede social. Você fazia análise de sentimento, dos comentários, né, do inbox dela, era tudo positivo, tudo muito... uma pessoa que criou, acho que por mais que dentro da política ela tenha feito os seus embates, ela tem na base dela, sobretudo ali na Zona Leste e tudo mais, ela é muito querida pelas pessoas, né? Porque ela tem aquele jeitão mais espontâneo, mais boca aberta, e não entrava em bola dividida, que às vezes não precisava entrar. Então, ela construiu para ela, né, David, uma análise positiva, né? E eu acho que isso talvez tenha sido a grande tônica dessa eleição, né, cara? Por mais que ela estivesse num partido mais voltado para a pauta ideológica, ela conseguiu se esquivar dessa polarização, comunicar, graças muito ao teu trabalho, as entregas, e a população falar, beleza, independentemente do teu lado, eu acredito que muita gente de esquerda deve ter votado na doutora Sandra. Seguramente. Porque não importa o partido dela, o que importa é o que ela fez aqui na minha região, no meu bairro, na minha escola, com a minha família, com a minha saúde. E foi o grande case, né, David? E eu vou te devolver a pergunta, claro, cara. Até pra gente... finalizando aqui nossa conversa brevíssima, mas quando a conversa boa, ela roda, e eu vou te convidar para vir aqui para a gente gravar o grande episódio aqui da terceira temporada do nosso podcast. O que você acha que é a tendência, David, para os próximos anos aí? Agora a gente está gravando no final de 2024 para até 2026. Você acha que vai manter as realizações, as entregas, ou talvez a polarização volte mais galopante aí até as próximas pleitos? Olha, eu costumo dizer que polarização não é necessariamente a mesma coisa que o voto ideológico. Tá? Muito bem apontado. A polarização, que é esse lance
muitas vezes, da análise binária, vamos assim dizer, né? Esquerda-direita. Esquerda-direita, contra ou a favor, né? Preto e branco, pobre e rico. Nós precisamos compreender que o mundo mais complexo, tem ficado polarizado. Essa é uma tendência, né? A gente, quando estuda o aspecto da formação da sociedade, você sabe que tem os aspectos que são estruturais e os conjunturais. Perfeito. Nós temos um ponto que é conjuntural, mas tá tão consistente que para algumas realidades ele quase fica estrutural. Perdura, né? Perdura, que é o lance assim, cara, a gente passou um tempo no mundo que a gente vinha diminuindo os conflitos entre nações. Se você observar na última década, a quantidade de conflito aumentou, né, drasticamente. No mundo, teve um período que houve uma hegemonia da social-democracia. Nos últimos anos, você percebe que tem uma ascensão da direita, da extrema-direita, não vamos dizer a morte da social-democracia, mas uma perca de relevância assustadora, né? O que aconteceu com o PSDB aqui no Brasil, que muita gente atribui ao Dória, né? É um pouco mais complexo do que isso, tá certo? Nada é tão simples quanto parece. A social-democracia, né, que é o que inspirou, né, a fundação do PSDB, passou a morrer num monte de país europeu, né? E aí você tem uma divisão de esquerda e de direita. E aí, trazendo isso para a neurociência, que é a minha área, né, de atuação, é a minha paixão, vamos assim dizer, a polarização permite que você economize energia para poder tomar decisão. De certa forma, ela funciona como um atalho cognitivo. Quer dizer, é muito mais fácil você pensar só em duas alternativas do que muitas vezes ter que construir uma alternativa mais bem elaborada, né, uma alternativa mais complexa. A gente costuma dizer que o cérebro ele tem 20% do peso do corpo, né? Desculpa, 2% do peso do corpo, mas ele consome 20% da energia. Então, ter energia suficiente para tomar as decisões corretas é um baita de um problema de sobrevivência, né, para todos nós. E aí a polarização, inclusive, resolve isso. Porque se eu só tenho duas opções, se eu só vou para os extremos, e com a vantagem de que quando eu estou no extremo, né, quando a coisa é polarizada, normalmente, Juliano, tem uma carga emocional maior, né? Se você tem mais sentimento quando você vai para um extremo ou para o outro, seja de raiva, seja de muito amor, você tem, a gente costuma dizer, né, você tem torcidas mais organizadas nos extremos. O cara que é PT, ele é apaixonado pelo PT, ele paga o preço para votar no PT, ele lida com dissonância cognitiva, ele defende as maiores arbitrariedades que possam ser cometidas para não ter que mudar de ideia, porque mudar de ideia gasta uma energia enorme. E esse mesmo fenômeno vai acontecer com quem está na extrema esquerda e com quem está na extrema direita. Então, nós vamos caminhar, nós vamos continuar caminhando para a polarização. Não vou apostar muito com você, mas eu apostaria um sorvete que seguramente a próxima eleição nacional tende a ser polarizada. E depois você corta, mas só para exercitar o raciocínio, a gente gosta disso, né? Então, e não é sempre que a gente tem essa oportunidade de conversar com alguém do seu nível, né? Uma conversa nesse nível, né? Como a gente está tendo aqui. Quando você vai para uma eleição nacional, a distância do agente político é muito maior do que a distância numa eleição municipal. Você não se conecta com as realizações dele, você se conecta com as ideias dele. Exatamente. Né? Então, o cara tá tão longe que para eu, de fato, prestar atenção nele, ele tem que falar alguma coisa que tenha uma carga de emoção naquilo que está sendo dito, que é isso que vai, de fato, fazer com que eu preste atenção naquela mensagem. Então, quando você vai para eleições mais centralizadas, a ideologia, né, a ideologia não, mas a polarização, vamos assim dizer, ela talvez não se fez tão presente. Tanto que se você olha para o resultado das eleições municipais, quem sempre ganha, não é agora que aconteceu. Você pega historicamente, quem sempre ganha, quem sempre se dá bem é o Centrão, é o MDB, que é o maior partido do Brasil, e tá tudo certo. Agora, quando você vai para a eleição nacional, como se toma decisões pensando em quem está longe, para quem está longe ter relevância, muitas vezes é importante ele estar nos polos, né? Ele está nos extremos. Isso facilita a tomada de decisão. Perfeita análise. Pessoal, então, estamos aqui com David Silva, grande amigo, estrategista político. Obrigado novamente por ter aceitado o nosso convite. Eu que te agradeço. É sempre nosso evento.
E você já está convidado para a 3ª temporada do Dança das Cadeiras, para a gente trocar essa ideia e mais coisas pela frente, parcerias que você se mostrou um excelente profissional, muito orgulho de ter teu amigo e de a gente estar junto nessa batalha. É recíproco. Obrigado. E obrigado. Fala para a câmera as suas redes sociais para o pessoal te seguir. Bom, eu tava dizendo aqui antes de começar a gravação, né, tava contando aqui pro Juliano, que quando eu comecei a dar, vou palestrar, me convidaram para ir num evento, me convidaram para ir num cliente, o meu grande drama é que eu não tinha rede social. Né? Então você não acha que porque a gente atua no marketing político, no marketing digital, a gente é eu pessoalmente sou um baita de um exemplo a ser seguido. Eu sou uma expressão clara, né, de que casa de ferreiro, espeto de pau. O Parreira também não jogava futebol e foi campeão do mundo, pois né? Né? É bem verdade isso. Mas o meu arroba é arroba estrategista David. Então agora eu tenho rede social. Contei isso para dizer que agora tenho rede social, arroba estrategista David, tô no Instagram, tô no Facebook, tô no LinkedIn, vou estar no TikTok, enfim. Eu vou aprendendo aqui com o Juliano para ver como é que a gente se posiciona bem nas redes sociais. David, obrigado. Pessoal, então siga a gente, @Baila Politics aqui em todos os canais e nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, meu brother. É isso aí.